brasileiros estão envelhecendo. Dados do IBGE mostram que em 10 anos a proporção de idosos subiu de 10% para quase 15% da população. Já são quase 23 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade. Neste mês de outubro, o Estatuto do Idoso está completando 14 anos. O que avançou desde que ele entrou em vigor? É o que vamos ver a partir de agora. Mas antes vamos mostrar onde esse tema se encaixa no artigo 5º. A nossa Constituição determina a igualdade de todos perante a lei e garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Também estabelece que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Para falar sobre os avanços com o Estatuto do Idoso e como os mais velhos são tratados no nosso país, eu converso agora com Paula Ribeiro, defensora pública do Distrito Federal e coordenadora da Central Judicial do Idoso, e com Elaine Mazaro, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Paula, vamos começar pelo que diz a Constituição, que garante a igualdade entre todos. No caso dos idosos, de que forma isso tem que ser feito para que eles tenham todos os direitos assegurados? Bom, na verdade, isso já é um direito garantido constitucionalmente e o Estatuto do Idoso ele veio reforçar, né, que o idoso goza de todos os direitos inerentes à pessoa humana e todos os direitos fundamentais assegurados na Constituição também são garantidos ao idoso, independentemente da sua faixa etária. Então, acho que o mais importante, a fim de se garantir direitos, é reconhecer no outro sua história de vida. E eu acho que isso que é o mais importante quando a gente trabalha com a pessoa idosa. É reconhecer toda a sua trajetória e reconhecer a história que ele tem por trás disso. Doutora Elaine, o Estatuto está completando 14 anos. Na prática, ele tem sido respeitado? Algumas vezes nós vemos violações, né, aos direitos dos idosos e cada vez mais estamos tentando que a sociedade se conscientize da importância de ser respeitado o Estatuto, principalmente em virtude da sua trajetória de vida, de toda a parte física, né, todas as debilitações que o idoso enfrenta, né? Então, muitas vezes não é respeitado, né? Precisa melhorar, né? Precisa melhorar. E o Estatuto do Idoso determina a preferência em várias situações para quem tem mais de 60 anos. Mas agora existe uma espécie de prioridade dentro da prioridade. Em julho deste ano foi sancionada a lei que garante a quem tem mais de 80 anos atendimento preferencial na saúde e em processos judiciais. Vamos conferir a reportagem, pode rodar. Há 10 anos, seu Hamilton espera uma resposta da Justiça para uma ação em que pede o retroativo de aposentadoria por idade. Ele conseguiu se aposentar aos 70 anos e busca o retroativo. A reclamação dos idosos é muito grande e faz muito tempo, e o desrespeito é imenso. A Lei 10.741 de 2003 considera idosas as pessoas a partir de 60 anos e garante o direito de prioridade de atendimento no comércio, bancos e hospitais. Com as alterações sancionadas, idosos acima de 80 anos passam a ter prioridade absoluta. No Estatuto do Idoso foi inserido um novo parágrafo no artigo 3º. O texto determina que, entre os idosos, é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos. No artigo 15, foi incluído o texto que garante preferência às pessoas acima de 80 no atendimento médico, com exceção dos casos de emergência. O artigo 71 foi outro que mudou. Ele determina tratamento privilegiado para maiores de 80 anos também no caso de processos na Justiça. As mudanças agradaram seu José. A prioridade nas filas, digamos, na fila do banco, na fila da loja, nas filas por aí, tudo bem. Eu acho porque o corpo humano, a partir dos 70 e tantos anos, 80, vai estar sempre mais cansado do que aquele mais jovem. Doutora Elaine, seu José tem razão, né? Quem chegou aos 80 tem mais dificuldade, né? Muitas dificuldades, inclusive é o que ele colocou. A prioridade se dar em virtude do próprio corpo já estar cansado. E muitas vezes não conseguir ali ficar numa fila muito tempo, é a respiração, é o coração, enfim, a debilidade física é grande, né? Então, enfim, a lei ela vem realmente priorizar dentro dos idosos o que tem maior debilidades, né? E a senhora, como é que a senhora analisa essa lei? Bom, eu entendo que a prioridade especial, que é como a gente classifica, ela é extremamente importante, mas acho que ela só vai ter alguma efetividade se essa prioridade ela for regulamentada. Então, não basta eu ter uma fila preferencial num banco.
A lei não garante uma fila preferencial. O que a lei garante é o atendimento prioritário. Então, isso depende de fila. O idoso ele tem que chegar no caixa e ser atendido prioritariamente, independente de ser uma fila preferencial ou não. E isso acho que é uma questão de uma mudança cultural, que a gente precisa trabalhar isso em todos os segmentos da sociedade. Por óbvio, a prioridade especial, ela vai trazer uma série de benefícios e de garantia àquela população que já está muito mais debilitada em razão da idade que a acomete. Mas é importante que, principalmente quando a gente trabalha com a questão da prioridade na tramitação de processos, que isso seja regulamentado, porque senão a gente não vai alcançar essa prioridade efetiva e vai gerar, mais uma vez, uma frustração na nossa população idosa. Agora, a condição física do idoso, ela é analisada na hora de conferir essa prioridade? Por exemplo, se o idoso de 70 anos está mais debilitado do que o de 80, ele tem uma prioridade ou não? Vai pela idade? Não, na verdade, nessa questão, o critério é puramente etário, o critério não é físico. Agora, a própria lei, ela traz algumas outras características em função de algumas doenças. Então, se a pessoa tem determinadas doenças, como câncer, né, neoplasias, alguma Alzheimer, ela tem uma prioridade em razão da doença, né, da dificuldade de saúde, e não em razão da idade. Mas essa prioridade é só em razão da idade. Bom, a senhora falou de fila aqui. Esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas. Nós vamos conferir a primeira delas. Pode rodar aqui. Olá, eu sou Ana Clara, sou estudante, moro em Rio Verde, Goiás, e eu gostaria de saber se o idoso com mais de 80 anos pode passar na frente de um idoso mais novo, em fila de bancos, hospitais, por exemplo. Doutora Paula, como fica nesses casos? É plenamente possível. O que a gente precisa distinguir é, dentro do atendimento na rede pública ou na rede privada de saúde, qual a emergência. Se essa situação é de pronto atendimento, se é numa unidade, né, numa UPA ou de situações de emergência, a prioridade é a vida. E aí independe da faixa etária. Agora, em filas de banco, de supermercado, realmente vai ter que, é isso que eu digo, que a gente vai ter que ter um controle para poder aferir se aquele idoso tem mais de 80 ou não. E a gente vai acabar tendo algumas situações de constrangimento, né? Porque é uma legislação nova, ainda muito pouco difundida, e aí a importância de um espaço como esse, da gente estar falando justamente dessa prioridade especial, porque a gente vai acabar tendo situações constrangedoras em várias filas. E vamos a mais um vídeo enviado pelos nossos telespectadores, com uma pergunta para ser respondida pelos nossos convidados aqui no estúdio. Vamos ver, pode rodar aqui. Olá, meu nome é Jamile Batista, sou jornalista e tenho uma pergunta para fazer. Se o idoso tem mais de 80 anos, o que ele deve fazer para ter preferência em julgamento de algum processo? Doutora Elaine, como é que faz nesses casos? Bom, cabe ao advogado ou defensor deixar bem claro na sua petição, né, ou mesmo despachar junto ao juiz, que a prioridade é, no caso de que está precisando de ter aquela atenção maior por ele ser maior de 80 anos, ou, enfim, ser idoso com alguma doença, portador de alguma doença, enfim, cabe ao advogado deixar bem claro na sua petição, ou mesmo despachar junto ao juiz, no casos mais urgentes, né? E aí é como a doutora Paula falou, ainda falta a regulamentação para saber. Vai ser pedido, mas vai ser aceito e como vai ser aceito, né? Sim, isso aí cabe, né, ao bom senso, mais uma vez, e também as instituições, enfim, há um esclarecimento maior da população, né, e que seja respeitado. A lei está aí, ela tem que ser respeitada, né? E é importante, Flávia, complementando o que a doutora colocou, que não basta apenas que os processos recebam uma etiqueta, né, que venha lá prioridade na tramitação idoso ou prioridade especial. É importante que em todos os atos do processo essa prioridade seja garantida. Então, na expedição dos mandados, na marcação das audiências, que elas sejam preferencialmente logo no primeiro horário, para que o idoso não tenha que ficar a tarde inteira esperando, ali, né? Então, no cumprimento de todas as diligências, é importante que se garanta essa prioridade. Por isso que isso precisa ser regulamentado. Não é uma mera etiqueta que vai garantir a prioridade efetiva. Agora, se teve o processo, o idoso já ganhou, tem direito a uma indenização em dinheiro, por exemplo. Ele tem prioridade para receber esse valor, doutora Elaine? Caberia, sim, a prioridade dele. Agora, mais uma vez, o trâmite, né, dentro da fila de idosos também, há outros idosos. Então, enfim, dentro do próprio judiciário deve haver esse respeito, né, à fila dos idosos que estão ali em prioridade também, né. Então, acredito que seja pelo tempo, né, pela a data em que vai ser expedido, né.
Agora, em relação a outra pessoa de uma idade com menos de 60, aí tem, né? Exatamente. Na verdade, no cumprimento dos precatórios, se a gente pensar que boa parte dos idosos demandam ações na área previdenciária, né, ou contra o governo, enfim, boa parte desses precatórios, eles já têm garantido por lei essa prioridade, né, na tramitação, porque ele tem um caráter alimentar. Agora, a gente vai ter, além desta prioridade, a prioridade que, se eu considerar o que já estava no artigo 71 do Estatuto do Idoso, que é a prioridade simples, e além dessa eu ainda vou ter a prioridade especial, que é acima dos 80. Por isso que eu reforço que é extremamente importante que, onde tudo é prioridade, nada é prioridade, porque todos são prioritários. Então, é extremamente importante que isso seja devidamente regulamentado no âmbito de cada tribunal, para que a efetiva prioridade seja garantida. E tem um prazo máximo que o idoso pode esperar, por exemplo, para receber uma indenização, ou aí vai depender realmente dessa fila de prioridades que a gente está falando? Vai depender, sim, vai depender da fila e vai depender do trâmite ali, não tem esse prazo. Na verdade, essa frustração, a gente que atende diariamente a população idosa, essa frustração é muito grande, porque o que eles mais verbalizam é justamente, então, eu vou deixar de herança, né, para os meus filhos, para os meus netos, se demorar não muito, vou usufruir do dinheiro a que eu tenho direito. E muitas vezes é justamente isso que acontece. O idoso muitas vezes morre no curso do processo, né, aguardando o cumprimento dessa medida, o pagamento da indenização a que ele tem direito. Isso acaba gerando direito de herança e não o benefício e usufruto para aquela pessoa que tem aquele dinheiro. Que deveria ter usufruído. Né? Exatamente. E completando também a doutora, e as pessoas que, assim, de acordo com o processo, se ele falece, ele continua em prioridade ainda, esse processo ali continua em herança, enfim, continua na prioridade, né? Então, não cessa ali. Bom, o artigo 5º vai a um rápido intervalo e volta já. Aguarde aí. O artigo 5º está de volta. No programa de hoje, estamos falando sobre os direitos de quem já passou dos 60 anos e como os idosos são tratados aqui no Brasil. Eu converso com Elaine Mazaro, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF, e também com Paula Ribeiro, defensora pública e coordenadora da Central Judicial do Idoso. E vamos começar esse bloco com mais uma pergunta enviada para o nosso programa. Vamos conferir qual é a dúvida. Olá, meu nome é Gustavo Almeida, sou do Rio de Janeiro, capital. Sou analista de sistemas e gostaria de saber: os idosos ainda sofrem preconceito no mercado de trabalho? Doutora Elaine, como o mercado de trabalho acolhe esses idosos? Infelizmente, há muito preconceito ainda, né? Algumas empresas até têm feito, divulgado, né, vagas para idosos, né? Acontece de vir muitos idosos tendo a oportunidade de trabalhar, mas o preconceito ainda é grande, porque se acha ainda que o idoso não vai ser produtivo, enfim, mas é muito pelo contrário, né? O idoso tem muito mais sabedoria, muito mais experiência, bom senso, né? Mas o preconceito existe. Doutora Paula, a gente tem dados do IBGE que mostram que caiu o número de idosos no mercado de trabalho de 30% para 26%. Como é que a gente pode analisar esse dado? Menos idosos estão procurando uma vaga no mercado ou está mais difícil conseguir essa vaga? Na verdade, eu acho que está mais difícil conseguir. E por isso que a gente percebe que muitos idosos estão indo para a informalidade. Justamente como eles não conseguem ser inseridos no mercado de trabalho, uma nova recolocação, ou continuar, né, no próprio emprego em que ele se encontra, ele acaba indo para a informalidade. Então, a gente percebe essa queda nos dados justamente porque a gente não tem o registro da carteira. Mas eles continuam ativos, eles continuam trabalhando. A gente tem que acabar com esse mito e com esse estereótipo de que o idoso, porque agora é velho, ele vai viver uma aposentadoria plena, ele não vai mais trabalhar, ele não tem mais uma vida produtiva, uma vida ativa. Isso não é verdade, né? Próprios dados do IBGE reforçam que mais de 90% da população idosa, ela continua plenamente ativa e produtiva, o que é mais importante. E mais, boa parte das famílias hoje dependem da renda do idoso. Então, eu não posso dizer que o idoso é um peso para a sociedade ou para a família, porque boa parte dessas famílias depende dessa renda do idoso. E muitos voltam ao mercado de trabalho não só porque querem se manter ativos, mas também por necessidade, né? Para complementar essa renda aí, né? Sem dúvida. E hoje a gente tem diversas iniciativas, até experiências de bancos, de empresas, como a doutora Elaine colocou, que vem trabalhando na questão do empreendedorismo, né, no segmento da população idosa, na terceira idade,
que vem garantindo vagas de emprego específica para isso. Hoje a gente já percebe, dentro dessa linha do empreendedorismo, aplicativos que trabalham justamente com a colocação de pessoas idosas no mercado de trabalho ou destacando as suas potencialidades. Então, ainda a gente tem acho que um mercado de trabalho muito grande a ser explorado por esse segmento populacional. Pois é, doutora Elaine, no Distrito Federal a gente teve um caso, inclusive, curioso. Um empresário, ele colocou um anúncio procurando uma idosa para a confeitaria dele. Apareceram tantas pessoas que ele acabou contratando só funcionárias idosas. Isso é um bom exemplo? Foi um ótimo exemplo e foi muito bom porque aquilo assim, criou confiabilidade, foi uma coisa inovadora e assim, para as pessoas idosas, isso dá uma maior autoestima, né? E juntou que o empreendimento era justamente de produtos alimentícios, receitas, né? Enfim, então foi de alguma forma, foi bem valoroso a iniciativa e que sirva de exemplo para outras empresas, né? Bom a gente ressaltar também que se por um lado, né, eles podem ter alguma dificuldade maior de locomoção, por exemplo, ou de raciocínio rápido, por outro eles têm muito mais experiência e até boa vontade no atendimento, paciência para escutar o cliente, né? Paciência, e tem aquele senso todo ali de união, né, de integração e os valores que muito a gente precisa de ter na nossa sociedade, né? Então, é uma forma até de multiplicar tudo isso que a nossa sociedade vem perdendo e, enfim, seria uma ótima ideia, com certeza. Bom, e tem um outro ponto, além do sustento, que preocupa muito as pessoas, a questão da saúde. Nós temos uma dúvida enviada por um telespectador sobre isso. Vamos conferir aqui. Oi, meu nome é Carlos Sarmento, eu sou de Recife e eu queria saber se planos de saúde, eles podem recusar uma pessoa por ela ser idosa. Doutora Paula? Essa questão dos planos de saúde é um problema sério que a gente enfrenta, né? De pronto, a resposta seria não. Eles não poderiam, né, discriminar, porque justamente é proibido discriminar a pessoa idosa conforme determina o estatuto. Mas na prática a gente percebe que não é isso que acontece. Então, muitos planos criam uma série de subterfúgios, por exemplo, você tem que preencher a ficha de doenças pré-existentes. Ora, que idoso não tem uma doença pré-existente, né? Se é um plano individual, o valor desse plano individual é estratosférico, que impossibilita que o idoso consiga pagar ou contratar esse plano. Se é um plano coletivo por adesão, eles também colocam uma série de exigências, uma série de empecilhos que muitas vezes os idosos não conseguem contratar. Então, hoje, a maior recomendação que eu dou, se o idoso já está inserido num plano de saúde, que ele ali permaneça. Ele não tente uma portabilidade, ele não tente buscar um plano com um custo mais baixo ou com uma outra cobertura, porque ele não vai conseguir essa portabilidade, né? E ele tente, dentro das características desse plano, e aí a gente tem que analisar conforme o caso concreto, tentar ao máximo garantir a possibilidade dele continuar pagando aquele plano. Porque também o Estatuto do Idoso, ele veda a mudança, né, o aumento indiscriminado em razão da idade, mas na prática isso continua acontecendo. E aí o idoso, ele precisa estar ciente de que isso é proibido e que ele precisa buscar o apoio da justiça para ele poder compelir esses abusos praticados pelos planos de saúde. Pois é, doutora Elaine, a gente sabe que aumenta e muito, né, de acordo com a idade. Como é feita essa fiscalização para garantir o direito do idoso aí de contratar um plano, de permanecer no que ele está? A Agência Nacional de Saúde é a responsável por estabelecer súmulas, enfim, portarias, e que vai vedar, que vai limitar esses abusos, né? Então, infelizmente, isso existe, como a doutora colocou, existe sim, o idoso cada vez mais vai querendo desistir, vai pagando mais caro o plano de saúde e as limitações, eles não vedam, não há proibição do idoso, mas eles colocam os empecilhos, como a doutora colocou, vários empecilhos. O plano individual hoje em dia já é bem menor, poucos são os que aceitam o plano individual. E aqueles que são feitos por empresas, em que aí vai colocar as pessoas da família, também já é uma série de restrições, inclusive aquilo que a doutora falou, alguns exames absurdos, algumas coisas, algumas perícias que são assim, longe de casa, então a mobilidade às vezes, então só para complicar a adesão do idoso ao plano de saúde. Então cabe à Agência Nacional de Saúde fazer essa fiscalização, né? E as denúncias, né?
Se for constatado algum aumento abusivo, alguma negativa de plano, então tem que procurar a judiciário. Exatamente. Infelizmente, tem que judicializar nesse caso. Exatamente. E como a sociedade vê o tratamento dado aos idosos no Brasil? É difícil envelhecer no nosso país? Vamos conferir as opiniões. Pode rodar aqui. Quando você está idoso, a saúde já é bem debilitada, né? E a rede pública mesmo, a gente depender da rede pública, hoje em dia a gente morre, né? Então, falta remédio, falta muita coisa. Uma das coisas que realmente falta é em termos de saúde pública. Saúde pública é mais oportunidade, né? Porque eu acho que o idoso ele está meio desprezado nesse aspecto. Vem tudo em cima, principalmente passagem de pedestre, que é difícil, vem a saúde, que é complicado. O transporte também não é muito bom, principalmente a saúde. Para você conseguir alguma coisa para o idoso, até para a gente é difícil, imagina para o idoso. As cidades não são preparadas para o idoso também, né? Não tem calçada, não tem acesso ao idoso. Isso aí é terrível. A falta de educação nas pessoas, que não dão preferência, não dão assento, não respeitam os idosos. Acho que a pior idade, não, quando ele precisa mais da ajuda das pessoas, aí as pessoas não ajudam. É isso mesmo, doutora Elaine, falta ainda muita ajuda, muito respeito por parte dos mais novos. Com certeza, a gente vê a falta de respeito assim, em estacionamentos, né? A gente vê saindo do carro, não é um idoso, né? Um jovem. Realmente o idoso ele está precisando ter a sua prioridade respeitada em todos os setores, né? Então, nós vemos que o estatuto ele vem mais uma vez regulamentar e nós temos que difundir isso. Porque o abuso é grande, é na fila, os jovens eles passam na frente, eles não, acham que não serão idosos, né? Um dia todos nós seremos. Todos seremos, não é verdade? Assim a gente espera. Assim a gente espera. Agora, doutora Paula, um outro entrevistado falou da questão da acessibilidade das calçadas. Como é que o Estatuto do Idoso vê essa questão? O que está previsto? O Estatuto do Idoso ele tem previsão justamente que garanta a acessibilidade, garanta a mobilidade urbana, que os equipamentos públicos e as edificações elas sejam devidamente adaptadas para esse segmento. Só que a gente ainda precisa avançar, né? Avançar muito. Infelizmente, hoje, quase que impossível um idoso sair caminhando livremente pelas ruas, porque eu não tenho calçada ou as calçadas são quebradas. Muitos já têm uma dificuldade maior de locomoção. Então, da mesma forma que é difícil para a pessoa com deficiência, né, um cadeirante, é extremamente difícil para o idoso que também tem essa mobilidade reduzida. Os nossos governantes, os gestores, eles têm que ter esse olhar diferenciado, porque nem todo mundo só se locomove de carro. Então, pensando nos transportes públicos, a gente também precisa ter transporte adaptado para que o idoso consiga ter essa alavanca para subir, que para ele é bem mais difícil. Esse reforço no joelho é muito intenso, então ele passa a ter uma certa dificuldade nessa subida dos degraus. Então, uma série de questões, os prédios adaptados são rampas feitas sem qualquer critério, sem obedecer às normas técnicas da ABNT. Então, efetivamente, as legislações elas têm que ser cumpridas, porque senão a gente não garante o direito de ninguém, né? E como você bem colocou, né, Flávia, na verdade, o que a gente mais espera é poder envelhecer. É o que eu espero, é o que eu almejo. E com qualidade, com qualidade. E eu preciso poder usufruir do espaço, do meio ambiente como um todo. Então, isso precisa ser devidamente trabalhado e acho que já passou da hora de pensar, né, numa cidade com uma mobilidade garantida para todas as idades. Bom, a gente falou aqui da necessidade de envelhecer com qualidade. Antes da gente encerrar o programa, doutora Elaine, existe alguma política de prevenção para a saúde dos idosos? Que a gente viu aí que é uma grande preocupação, né? Existe sim, e nós pretendemos que isso seja divulgado nos hospitais, nas escolas, enfim, que isso seja uma conscientização e que o idoso ele tem condições sim de estar podendo ativamente estar na sociedade e que essa prevenção ela seja feita assim, difundida mesmo em campanhas, né, pelos meios de televisão, rádio, enfim, a situação ela existe, o idoso está aí, nós temos que encarar e temos que colocar em prática, sim, que vamos envelhecer, mais uma vez, como eu digo, e que nós temos esse papel, cada um como cidadão, na sociedade, de poder ajudar, né? Que melhora a cada dia, né? Que melhora a cada dia, exatamente. Bom, o programa de hoje está chegando ao final. Doutora Paula, doutora Elaine, muitíssimo obrigada pela conversa aqui, pelos esclarecimentos. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade.
E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Continue conosco na TV Justiça. Participe enviando uma sugestão de tema para artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever os nossos programas. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau.